Após todo aquele massacre dentro da dungeon, Jin acordava dentro de um hospital, então ele se questionava se tudo aquilo não havia passado de um sonho, pois seu corpo estava completamente bem. Então de repente 2 homens entravam dentro do quarto. Um deles se apresentava e dizia: "Meu nome é Jin Shu, sou administrador da equipe de vigilância da Associação de Caçadores", e o nome do outro era Kang. Jin questionava o que alguém da vigilância queria com ele. Após isso, os membros da vigilância começavam a contar para Jin o que havia acontecido. Ele havia ficado 3 dias desacordado. O Sr. Song havia perdido um braço, e por isso talvez ele se aposentasse como caçador. Jo-hee ficou traumatizada e estava tendo acompanhamento psiquiátrico. Talvez também se aposentasse como caçadora. Quando a guilda Tigre Branco chegou ao local após serem avisados pelos sobreviventes, não havia vestígio algum da dungeon, e nem das estátuas. Eles apenas encontraram Jin caído no chão. Então Jin Shu dizia que se não fossem os vestígios e os restos mortais encontrados, as suspeitas iriam cair em cima do grupo deles. Então ele perguntava para Jin se ele havia tido um segundo despertar. Claro, aquilo não passava de especulações. O poder de um caçador é determinado por um despertar. Após isso, ele não pode aumentar seu poder treinando. Porém, em raras ocasiões, acontecia um segundo despertar. Com isso, o caçador ultrapassa seus limites e sobe para Rank A ou talvez até mesmo Rank S. Um caçador de Rank E como Jin não deveria ter sobrevivido a uma raid como aquela, e como não havia vestígios, talvez tivesse tido intervenção de um caçador de Rank A ou S. Talvez ele tenha tido um segundo despertar. Jin ficava feliz com aquilo, porém quando eles vão medir a sua mana, o poder dele era de 10. Até mesmo entre os caçadores de Rank E, aquele poder era extremamente baixo. Ele era praticamente um civil. Os membros da vigilância iam embora sem entender como ele havia sobrevivido. Jin continuava deitado. Ele se questionava porque os membros da vigilância não haviam perguntado sobre aquela barra de notificação gigante. Muito provavelmente só ele poderia ver. Ele tinha mensagens não lidas lá. Ele tentava tocar, porém nada acontecia. Então de repente a irmã de Jin chegava ali. Jinai estava muito preocupada com seu irmão. Ela dizia que se as coisas continuassem daquele jeito, Jin não poderia mais ser um caçador. Ela teria que largar a escola e arrumar um emprego. Jin perguntava se ela enxergava a barra de notificação, porém ela não conseguia ver nada. Então, como a irmã de Jin costumava jogar muitos jogos antigamente, ele perguntava para ela como ela fazia para ler as mensagens recebidas, e ela dizia que era só abrir as notificações. Jin dizia aquilo e as mensagens apareciam. Jin ia embora e Jin começava a ler as mensagens. Este sistema foi projetado para auxiliar no desenvolvimento do jogador. O não cumprimento da determinação do sistema pode resultar numa penalidade. As recompensas foram entregues. Jin não fazia ideia do que significava tudo aquilo. Ele tinha uma missão diária. A missão era treinamento de força. E o treinamento era sem flexões, sem abdominais e sem agachamentos, e também correr 10 km. O não cumprimento da missão diária resultará em uma devida penalidade. A cena cortava para uma empresa. Lá um homem falava para a caçadora Cha ser a instrutora na próxima raid de Rank B. A raid servirá como teste de treinamento para novos recrutas. Porém, Cha dizia que não tinha muita confiança em suas habilidades de mentoria. Porém, aquele homem dizia que bastava lutar como ela sempre fez, que dará tudo certo. Ele dizia que a guilda de caçadores era uma das maiores do país. Porém, seu nível internacional, eles eram pequeno. E embora os ranks individuais não possam ser aumentados, a habilidade de combate coletiva poderia ser aprimorada. A cena cortava para o meio da rua. Lá aparecia um portal. Os civis então perguntavam quando os caçadores iriam aparecer. Dentro do hospital, ao dar meia-noite, a missão diária treinamento de força era marcada como incompleta. Então, um terremoto acontecia. Jin caía no chão e quando ele se dava conta, estava em um deserto. Aparecia uma centopeia gigante. A missão de penalidade dele era sobreviver por 4 horas. As enfermeiras iam até o quarto e não encontravam Jin lá. No deserto, Jin corria desesperadamente pela sua vida, enquanto era perseguido pela centopeia gigante. Depois de 2 horas, Jin continuava correndo, e as enfermeiras procuravam por ele dentro do hospital. Depois de um bom tempo fugindo,
Jin finalmente conseguia voltar ao hospital. Jin ganhava uma recompensa por ter sobrevivido, e logo após isso as enfermeiras entravam na sala bem preocupadas com ele. Um bom tempo depois, Jin começava a se arrumar para treinar. Na casa da Jory, ela recebia uma ligação de um caçador convidando ela para uma raid Rank D, porém ela ainda não se sentia segura o suficiente. Então ele fala para ela que o Jin já tinha acordado. Jory ficava alegre e ia visitá-lo no hospital. Chegando lá, ela se deparava com as enfermeiras falando que alguém estava treinando. Ele fazia isso desde o dia em que acordou. Quando Jory olha na janela, ela percebe que se tratava de Jin. Após terminar o treinamento, Jin se sentava. Ele dizia que nesses últimos dias havia descobrido muitas coisas. Primeiro, que a barra de notificação ficava só na cabeça dele. Segundo, que quando ele completava as missões diárias, ele ganhava recompensas. A primeira era que seu corpo era completamente recuperado de toda a fadiga. A segunda era que ganhava pontos e esses pontos podiam ser trocados por atributos físicos, como força, velocidade, resistência e outras coisas. E a última recompensa era uma caixa de loot aleatória. Daquela vez, Jin havia ganhado uma chave. Aquela chave era para uma dungeon. Jin ia visitar sua mãe. Há 4 anos atrás, a mãe de Jin tinha pegado uma doença chamada de a doença do sono eterno. Essa doença havia surgido com o aparecimento dos portais. Afetava uma a cada 10.000 pessoas. Jin lembrava do seu despertar, no momento em que ele estava trabalhando numa obra. Após isso, ele foi fazer o teste e descobriu que era qualificado para ser um caçador. Agora Jin finalmente poderia pagar o tratamento de sua mãe. Porém, nas dungeons, por ser um caçador fraco, Jin sempre era humilhado pelos outros caçadores. Então Jin, até a abertura da raid, ele dizia que seus equipamentos estavam tudo certo. Se ficasse perigoso, igual da última vez, ele iria meter o pé dali. Ele entrava na dungeon e a saída era fechada. Dungeons instanciadas não são como as normais. Aparecia uma notificação dizendo que para ele sair da raid, ele tinha que matar o chefe ou usar uma pedra de teleporte. Jin estava preso até terminar a raid. Jin ficava preocupado porque antes ele não conseguia nem ajudar muito. Agora ele vai ter que terminar uma raid sozinho. Ele começava a explorar e de repente apareciam 3 goblins. Imediatamente Jin lembrava de quando foi perfurado na barriga por um deles. Um combate entre eles se iniciava. Dessa vez Jin não era mais o mesmo de antes. Ele estava bem mais forte. Dessa vez ele saiu vitorioso. Jin conseguiu matar os 3 goblins. Porém, logo em seguida aparecia um lobo. Aquele lobo destruía a espada de Jin facilmente. Ele era muito mais forte que os goblins. Sem espada e sem uma healer para ajudar, Jin vai ter que enfrentar aquele monstro sozinho. Bom rapaziada, e o episódio 3 acaba aqui. Eu peço desculpas pela minha voz, que eu tô com a garganta um pouco inflamada. Se você quer que eu continue trazendo solo leveling aqui pro canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se puder, também deixe um comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!